Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo. Meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Seu Primeiro Aquário Plantado. E depois da gente ter mostrado a montagem do hardscape do aquário, ter feito o plantio dele, agora a gente vai fazer a regulagem dos parâmetros da água e mostrar qual é o básico essencial que você deve fazer aí para manter o seu aquarinho plantado de aí um nível aí. Não é aquele aquário com planta, você coloca uma plantinha ou outra, mantém só na TPA. Aqui a gente já está falando de aquarinho plantado de um nível um pouco mais baixo. Não chega a ser nível competição, mas a gente vai tentar chegar o melhor possível, beleza? Ansiosos? Então agora, bora pro vídeo! É isso aí, pessoal. Eu comentei aí sobre essa questão aí, porque a gente fez uma série montando aquário plantado de alto nível, que eu vou deixar o card aqui em cima, para vocês acompanharem. Porque lá a gente mostrou o que é necessário para um aquário de aquapaisagismo, para competição e tudo mais, que é um aquário de um nível maior, você tem um gasto muito maior para fazer a montagem do aquário e tudo mais. Aqui a gente está partindo do básico para um aquário menorzinho aí. Então a gente está entre aquele aquário lá que o pessoal monta só com uma plantinha ou outra e não tem conhecimento quase nenhum sobre um aquário plantado. Entre isso e um aquário plantado de alto nível. Então a gente vai fazer o mínimo de regulagem de parâmetros básicos aqui. Ainda não chega nem perto de tudo que é feito no aquário plantado de alto nível, mas mesmo assim já é o básico essencial que eu tenho certeza que vai ficar muito bem tanto para as plantas que a gente está colocando, que são plantas um pouco mais simples, quanto para os peixes, beleza? Vamos lá então mostrar todas as etapas, mas antes disso, para quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho ao lado, dar o like no vídeo, também siga a gente no Instagram, que é mans.aquarismo, e na Twitch, plataforma de lives, que é Thiago Prado, com um zerinho no lugar do Oda Thiago. Então, bora lá! Beleza, vamos lá então, pessoal. Bom, antes de mais nada, não saiu ainda o vídeo da montagem do aquário em si. Quando eu digo montagem, é ensinando tudo passo a passo, né? A gente fez o hardscape primeiro, a gente colocou aí as plantas, a gente vai mostrar colocando a água e vai ser o próximo vídeo. Mas eu já tô adiantando o item aqui da montagem do aquário, que é o termostato, pessoal, porque tá fazendo muito frio aqui em São Paulo e as plantas não ficam muito bem em temperaturas muito baixas, tá? E aí para isso a gente tá usando um termostato aqui um pouco mais parrudo até que normal, porque a gente tinha disponível aqui um termostato de 300 watts da Oceantec, que ele é bem seguro. Como é que ele funciona? Baixou a temperatura aí que você setou, ele liga sozinho, ele desliga sozinho, enfim, ele é bem seguro e ele funciona muito bem. Lembrando que eu recomendo sempre entre 1,5 a 2 watts por litro aí para ter uma segurança, tá? Para você manter a temperatura aí, pensando que vai ter também tetras e tal em uns 27 graus para cima, 28 graus mais ou menos, tá? Nesse caso vai para um aquário eu tenho uns 30 litros reais aqui, uns 60 watts seria mais suficiente, tá? Mas esse daqui, como ele é mais potente, ele também não acaba ligando por muito tempo, ele liga até e mantém a temperatura bem estável aí, próximos 28 graus, tá, pessoal? Então lembrando sempre aí, tentar manter a água aquecida para as plantinhas. E outra coisa aí, quando a gente está falando aí de nutrientes para as plantas, né, a gente vai preparar essa água para as plantas e para os peixes, com foco muito nas plantas, né, a gente não pode esquecer da iluminação, né, pessoal, sem iluminação não tem o que fazer. Então, além dos parâmetros, não se esqueça de botar uma boa iluminação, tá? Essa da Aqualumina aí, a Aquabar, que nesse caso é de 40 centímetros, ela é uma das mais baratas que vocês vão encontrar em relação ao custo-benefício, que realmente é boa, tá? Tem LEDs de ótima qualidade, etc, é lançamento da Aqualumina, vocês podem acessar o site deles para ver as luminárias deles aí, que é aqualuminitech.com.br. Então bora para a parte da água agora. Bom, pessoal, vocês estão vendo aí os produtos que vamos utilizar no decorrer do tratamento da água desse aquário, tá? Tá bem mais simples aí do que o nosso aquário de alto nível. A gente tá tentando sem a injeção direta de CO2 na água, tá? Não é que a água não tem CO2, tá, pessoal? Ela tem CO2, mas essas plantas elas aceitam um pouco melhor aí uma quantidade menor de CO2 diluído na água. Como a gente está fazendo TPA de 30% uma vez por semana, vai ajudar bastante a repor a concentração de CO2 nesse aquário, fora os produtos que estamos utilizando, tá bom? E vocês podem ver também, aí o Daniel vai colocar aí para vocês verem que, pessoal, as plantas já cresceram muito em questão de uma semana, tá? Cresceu bastante mesmo. As limófilas atrás, elas estavam um pouquinho pequenininhas, já cresceram bastante.
bastante. No momento que eu tô gravando a narração desse vídeo, passou mais alguns dias, cresceram mais ainda. Logo a gente vai ter que fazer a primeira poda aí nesse aquário. Então tá dando super certo, então bora fazer o tratamento da água. Bom pessoal, vamos lá, eu vou fazer aí o tratamento da água da TPA. Vocês podem fazer esse tratamento diretamente na água do aquário na hora de encher ele, tá? Lembrando que eu enchi aí, como é que eu fiz, né? Eu enchi a água do aquário com as plantas depois de fazer o plantio. Eu só coloquei condicionador de água e reduzi o pH da água, tá? Hoje a gente vai fazer o processo completo. Eu vou fazer aí uma TPA de 10 litros, que é em torno de 30% desse aquário, já que ele tem em torno de 30 litros reais, tá? Ele tem mais aí nas medidas, mais litros mesmo de água que eu medi na hora de colocar água foi uns 30 litros. A gente pegou a água da torneira, tá? Pra não dar um choque, principalmente na hora de ter peixes, tá, pessoal? Que tá bem fria a água. Eu aqueci a água aí no fogão, tá? Deixei próximo dos 30 graus e coloquei aí dentro do galão, tá? Se vocês quiserem, vocês podem fazer isso com termostato. Comprar um termostato só para aquecer a água também, que é uma boa ideia. Beleza, o primeiro passo é condicionar a água da torneira, tá? A gente vai usar o FM Conditioner da R-Flowers para remover cloro, chloramina, metais pesados, enfim, coisas ruins, tanto para as plantas quanto para os peixes. A gente dá uma mexidinha na água. E na sequência vamos ajustar o pH, tá? Antes de ajustar o pH, eu vou fazer o teste de pH. Eu fiz o teste aqui, antes na verdade, o Daniel eu vou estar encaixando aí pra vocês verem aí no vídeo que a gente fez os testes da Indus Pharma, que são os testes mais baratos do Brasil, inclusive funcionam muito bem. O pH aqui da minha torneira é alcalina, entre 7,2 e 7,5. A gente tem que manter esse pH bem ácido aí, até porque a gente vai subir a reserva alcalina e subindo a reserva alcalina você sobe o pH. A gente quer manter o pH aí entre 6,6 a 6,8, tá bom, pessoal? Depois de ver aí o pH bem alcalino, vamos descer bastante esse pH. Eu não vou descer para 6,6, 6,8 direto, vou descer mais, porque como eu disse, a gente vai subir, tá? Para descer o pH da água, que é uma característica importante aí da água, vou usar o pH- da R-Flowers, de acordo com a recomendação do fabricante, um pouquinho mais até. Depois do teste eu vi que a água ficou bem ácida, inclusive. Eu fecho aqui a tampa, dou uma mexidinha, lembrando que vocês podem fazer isso num balde com uma bombinha aí de circulação, uma bombinha de recalque para circular a água, que ajuda bastante, tá? Agora, bora subir a reserva alcalina. Então, recapitulando, tiramos cloro, cloramina, metais pesados, diminuímos o pH da água para ficar bem ácido. Agora eu vou usar o teste em fita aqui. Na verdade, eu fiz um vídeo já mostrando a água da minha torneira, que o Daniel vai estar colocando aí para vocês verem, que a reserva alcalina é bem baixinha, é próximo do zero, e o GH, os minerais da água também, que a gente vai falar em sequência, próximo do zero. Então, sabendo disso, eu tenho que aumentar aí a reserva alcalina para pelo menos aí uns 3 a 4 DKH. No caso aqui do teste da Indus Pharma, não é DKH o sistema de medida, é miligramas por litro. Então tem que estar mais ou menos aí na terceira faixa de cor, tá? Entre a terceira e a quarta faixa de cor do teste. Para aumentar a reserva alcalina, a gente vai usar o Pure KH da R-Flowers. Lembrando que ele é em pó, tá, pessoal? Então a gente vai colocar aí, dá 1,5 gramas mais ou menos aí para aumentar o quanto que eu preciso nessa água, tá? E aí eu vou mexer bastante. Lembrando aí, como eu recomendei para vocês, podem também utilizar uma bombinha aí para bater. Nesse caso num galão não, mas num balde sim, tá? Beleza, coloquei o Pure KH, subi aí a reserva alcalina aí para entre uns 3 mais ou menos DKH. Mexi bem o galão para diluir bem o pó. E agora está na hora de colocar os minerais na água. Recapitulando rapidamente, pessoal, os minerais aí são minerais que estão presentes na água, são muito importantes para as plantas, para os peixes. Eles não utilizam só o alimento aí para repor o cálcio deles, ou outros elementos. Eles também repõem de acordo com os elementos que estão na água. Se a sua água é pobre em minerais, eles podem ter deficiência nutricional, e as plantas também, inclusive, tá, pessoal? Nesse caso, a gente vai usar o mineral GH+, para aumentar aí a quantidade de minerais na água, porque o GH da minha água, ou seja, a concentração de minerais é muito baixa. É uma água que a gente chama de mole. A gente quer deixar ela entre mole e média dureza, entre 3 a 4 DGH, que no caso miligramas por litros aí dá mais ou menos a terceira faixinha aí também, em terceira a quarta faixinha aí do teste da Indus Pharma, tá? Outro ponto importante é que essas plantas da Aquaplant, planta in vitro, elas não aceitam uma água muito carregada em minerais, então nunca subam muitos minerais na água, tá? Sempre deixa mais ou menos nessa medida que eu falei pra vocês. Depois de fazer todas essas correções na água, eu refiz o teste aqui da Indus Pharma, o teste em fitas, tá? E aí deu os parâmetros aí que eu gostaria que tivesse. Vocês estão vendo aí que o pH tá entre 6,8 a 7,2 mais ou menos, então até dá pra descer um pouquinho mais esse pH. O GH aí tá na terceira faixa mais ou menos, tá entre a segunda e a terceira faixa, então tá ok. E a reserva alcalina, o KH, pessoal, tá mais ou menos na terceira faixa também. Então, tá, no geral, tá bom os parâmetros aqui, tá? Bom, pessoal, agora que eu preparei a água aí com os parâmetros corretos, é basicamente isso os parâmetros principais, tá? Não tem muita coisa, no dia a dia vocês pegam isso. Eu vou fazer uma TPA aqui, ou seja, eu vou tirar em torno de
10 litros de água aqui para repor esses 10 litros. Vocês vão ver que a água tá com cor de chá porque tá soltando tanino no tronco, que é normal, tá? Eu não fiz nenhum pré-tratamento no tronco, então ele tá soltando um pouco de tanino. Inclusive, talvez saia um vídeo em breve mostrando como remover esse tanino sem precisar fazer muitas TPAs ou um tratamento prévio, tá? Agora, a TPA, para quem não conhece, que é iniciante aí, você pegar uma mangueirinha aí, puxar, colocar dentro do aquário, você puxa a pressão, o ar do outro lado, vai começar a sair a água e vocês tiram a mesma quantidade de água que vocês vão repor. Agora um ponto importante, galera, eu comentei para vocês aí no vídeo do plantio, para quem é importante vocês assistirem a playlist para ver outros vídeos, tá? Que para colocar as plantas aí, fazer o plantio é muito mais difícil com água do que sem água. Eu fiz tudo certinho aqui, mas 2 ou 3 plantinhas acabaram saindo. E aí durante esse período aí de manutenção inicial que a gente tá fazendo no aquário, a gente vai replantar. Mas vocês vão ver que eu tive um pouquinho de dificuldade, é um pouquinho chato mesmo, ainda mais nesse canto aí que eu coloquei, que ela tem a rocha aí que atrapalha, então eu sofri um pouquinho, mas depois de um tempo aí eu consegui resolver essa questão e coloquei as plantas. Então sempre que vocês puderem, façam plantio a seco, borrifando as plantas e tudo mais, que ajuda bastante na hora do plantio, tá? Bom, depois que eu refiz o plantio, das plantas aí sobraram, eu tô repondo a água novamente devagar, para não tirar da ordem aí as coisas, não colocar substrato para tudo quanto é lado, enfim, fazer sempre devagar a reposição dessa água. Bom, agora que eu fiz a TPA, vou religar os equipamentos, tá? Sempre que vocês vão fazer essa troca parcial de água, vocês desligam os equipamentos, com exceção da luminária. Não sei o que vocês queiram, mas a luminária é legal que dá pra continuar vendo o aquário, né? Então eu desliguei o termostato, desliguei o filtro, enfim, pode dar problema se vocês deixarem eles ligados enquanto vocês estão fazendo a TPA, tá bom? Então eu liguei os equipamentos e funcionando tudo normal. Aí fiz uma pequena limpeza em cima aí com as plantinhas que acabaram flutuando e beleza, voltou tudo à normalidade. Bom, agora que a gente preparou a água para os animais, os parâmetros da água, a gente vai falar um pouquinho da ciclagem do aquário. Para quem não viu os outros vídeos aí do canal, vídeos antigos e tal, quando os animais defecam, soltam as fezes, urina, sobra alimento no aquário e tal, isso daí se decompõe e aí solta substâncias que podem matar os peixes intoxicados, principalmente a amônia, tá? Durante o começo do aquário, algumas bactérias vão se fixar no substrato, nas mídias, nas rochas, nos troncos, etc. E elas vão começar a transformar essas substâncias tóxicas para substâncias menos tóxicas para os animais. Porém, durante uns 20 a 30 dias, sem acelerador biológico, sem você colocar bactérias no aquário, isso vai acontecendo. Para você medir a ciclagem do seu aquário, você pode utilizar um teste de amônia para saber se está tudo ok. Lembrando que as plantas também consomem amônia e outros nutrientes, tá? O que ajuda bastante na estabilização do aquário novo plantado. E aí, além da questão da amônia, eu também vou utilizar um incentivador biológico para incentivar que as bactérias se proliferem mais rápido. No caso, eu vou utilizar o Water Bio também da Indusfarma. Lembrando, pessoal, que todos os produtos da Indusfarma aí, o substrato fértil, os testes, o Water Bio e outros mais, tem na loja deles, tá? Que vocês podem acessar a loja.indusfarma.com.br. Beleza, passamos pelos principais parâmetros da água, passamos pela ciclagem do aquário bem resumidamente, tá? Agora vamos falar da suplementação básica das plantas, tá? Além dos minerais que estão na água, além da fotossíntese e aí com a iluminação, é importante vocês terem uma suplementação básica. No caso, eu vou utilizar os produtos mais básicos da eFlowers, que é o All Inclusive, que tem vários elementos que as plantas precisam, e o Liquid Carbon, que é carbono líquido também para as plantas. Ele não substitui o CO2 injetado, tá, pessoal? O gás carbônico, ele tem outras funções no aquário. E além disso, eu também vou utilizar o Advanced da Seeking, que é um produto que tem hormônios para as plantas, ajuda muito no crescimento delas, tipo, muito menos. O A, inclusive, vai repor vários minerais e outros elementos da planta. E o Liquid Carbon, pessoal, ele tem algumas funções importantes, só que assim, algumas plantas como as limófilas, com CO2 líquido em excesso, elas podem acabar se retraindo e morrendo, tá? Nesse caso, eu recomendo vocês colocarem bem um pouquinho. O fabricante aqui recomenda colocar um pouquinho por dia, eu vou colocar um pouquinho por semana, e não por dia, só para dar uma concentrada aí na água, mas sem colocar muito, tá? Os outros eu vou dosar normal, igual a recomendação do fabricante. E por fim está o aquarinho aí, depois dos parâmetros aí estabilizados, enfim, tudo ok. A plantinha eu consegui replantar elas, limófilas crescendo bastante, todas estão crescendo bem, inclusive, principalmente essas de crescimento rápido. E é isso aí. Bom, no próximo vídeo a gente vai fazer um recap de tudo que a gente fez até o momento e terminar da montagem desse aquário aí, para deixar ele rodando e logo menos colocar os primeiros peixes. É isso aí e até a próxima!